Olá, pessoal. Eu sou a Carol, da Unimatrix Zero. Primeiramente, quero agradecer o convite feito pela Base Estelar. E hoje eu vou falar sobre um tema, vou explorar um tema que eu acredito que é super pertinente, que é a busca por vida fora da Terra. O título da minha apresentação, Primeiro Contato, faz referência ao filme de Jornada nas Estrelas, onde mostra o primeiro contato oficial entre humanos e vulcanos. A A minha principal motivação para querer discutir, abordar esse tema, é que, bom, eu acho ele super relevante, principalmente pelos avanços científicos que estão sendo realizados na área, né, de busca por vida fora da Terra. No entanto, a mídia acaba dando mais visibilidade para questões sensacionalistas, questões pseudocientíficas, produção de documentários baseadas em livros escritos por charlatões, ou até mesmo, né, o sensacionalismo presente em eventos científicos de grande importância, como foi a passagem do cometa interestelar Oumuamua, que eu vou escrever mais adiante. Uma outra motivação, agora de caráter um pouco mais pessoal, é que é um tema que eu sou fascinada. Eu coloquei aqui alguns filmes que acabaram marcando minha infância. Eu sempre gostei muito de ficção, e filmes de ficção sobre aliens sempre foram os meus preferidos, assim. E aí, falando sobre ficção, é muito interessante que ela tem essa característica de previsibilidade. Então, ela descreve, por exemplo, a existência de planetas orbitando outras estrelas em um momento onde a astronomia não tinha certeza se existiam, ou a ida do homem até a Lua em uma época onde nem existiam foguetes, nem existiam carros. Então, será que essa narrativa de contato entre seres humanos e seres alienígenas seja um contato é, pessoal, no sentido de frente a frente, um contato à distância, um tipo de comunicação, será que ele se tornará realidade em algum momento? Bom, existe um ramo da ciência, que é a astrobiologia, que tenta responder justamente essa e outras questões. Então, a astrobiologia ela é definida como a busca, né, a tentar determinar a origem, a evolução, distribuição e o futuro da vida no universo. É interessante porque a astrobiologia ela é um campo de estudo interdisciplinar, então atuam astrônomos, geólogos, biólogos, químicos. E aí eu vou selecionar aqui algumas das grandes áreas de pesquisa da astrobiologia. Uma delas é a investigação de extremófilos na Terra e em ambientes simulados. Extremófilos são organismos, geralmente micro-organismos, que sobrevivem em locais que, para nós, são locais extremos. Eu gostei bastante dessa imagem que ela pega um perfil da superfície da Terra e aponta tipos de lugares, né, que nós consideramos extremos. Infelizmente, eu não achei ela com legenda em português, mas eu vou citar alguns aqui só para exemplificar. Por exemplo, lugares muito frios, geleiras, o permafrost. Lugares com pouca quantidade de oxigênio, lagos próximos de vulcões ou a qualquer região nas proximidades de um vulcão, desertos, lugares semiáridos, lugares contaminados por radiação, entre outros. E por que é importante estudar o desenvolvimento da vida nesse ambiente? Porque se a gente está pensando em procurar vida em outros planetas, a gente não vai cair naquela fantasia de imaginar que eles vão ter as mesmas condições agradáveis, né, da nossa perspectiva aqui na Terra, né, com essa disponibilidade de oxigênio, de água, com essa temperatura amena e tudo mais. Portanto, a gente estuda as condições extremas que a vida suporta aqui na Terra e com isso a gente acaba aumentando a possibilidade, não, o número de lugares possíveis onde a gente pode achar vida fora da Terra. Esses são os ambientes que foi citado aqui dos extremófilos na Terra, e agora eu falo um pouquinho sobre os ambientes simulados, que é, por exemplo, você realizar pesquisas com micro-organismos em ambientes
onde tem pouca gravidade, como, por exemplo, no laboratório da Estação Espacial Internacional. Então, por exemplo, planetas ou satélites naturais cujo campo gravitacional não seja tão intenso quanto o da Terra, a gente acaba simulando esses lugares na estação espacial. Um outro exemplo legal de ambiente simulado para astrobiologia é um ambiente que está sendo desenvolvido agora na missão Garatea, que é a primeira missão lunar brasileira. A ideia é colocar um experimento a bordo de um satélite, e esse satélite é uma colaboração de vários países, e enviar esse satélite para orbitar a Lua. Bom, por que mandar para a Lua? Por que não só mandar para a estação espacial, que é mais perto? Bom, a Terra, ela possui um campo magnético que acaba protegendo a gente das partículas carregadas que vêm do Sol, dos ventos solares, que é uma radiação muito intensa. E essa radiação, ela é tão intensa que ela acaba deformando o campo magnético terrestre. Portanto, há regiões onde o campo ele é mais intenso e regiões onde ele é menos intenso. E a órbita lunar acaba percorrendo essas diferentes regiões. Portanto, tendo um experimento com micro-organismos que vai estar em regiões mais protegidas e regiões menos protegidas, e nessas regiões menos protegidas vai estar mais exposta a essa radiação solar, é importante para entender qual que é a dinâmica agora desses organismos nessa condição extrema. Um outro campo de estudo da astrobiologia é a busca por bioassinaturas no meio interestelar. Bioassinaturas são definidas, são basicamente compostos químicos, substâncias químicas, que a gente conhece, a gente associa, né, a produção delas com alguma atividade biológica. Um exemplo que eu gosto de citar bastante foi durante a missão Rosetta, onde eles pousaram uma sonda em um cometa. Essa sonda estudou a composição do cometa e descobriu nele um composto, que eu não lembro o nome agora, mas que na Terra, esse composto, ele é produzido de duas maneiras. Uma delas é da interação dos raios solares com bactérias que vivem no mar, e a outra é uma produção artificial, porque é um composto utilizado no gás dos refrigerantes. Portanto, como a gente não sabia, né, até então, outras maneiras nas quais esse composto poderia se formar, começou a especular que talvez esse cometa ele pudesse ter algum tipo de atividade microbiana ou ter estado em contato com um outro planeta ou um outro satélite natural que tenha desenvolvido algum tipo de vida. Porém, pesquisas posteriores mostraram que esse composto ele pode ser formado de outras maneiras, também de forma espontânea, no meio interestelar. Mas ele é um bom exemplo de bioassinaturas, ou seja, os astrobiólogos eles têm uma lista de compostos que estão associados com a atividade biológica, como um exemplo de uma matéria que saiu recentemente, não tão recentemente, que foi encontrado fosfina na atmosfera de Vênus. Então, isso indicaria talvez a presença de algum tipo de micro-organismo no planeta e tudo mais. E um outro campo de estudo da astrobiologia é a detecção e a caracterização de exoplanetas. Para quem assistiu à convenção da base sobre Klingons, eu fiz uma apresentação sobre o planeta dos Klingons e expliquei alguns métodos de detecção de exoplanetas, explorei um pouquinho mais esse tema. Então, quem tiver interesse, dê uma olhada lá. E eu vou comentar também daqui um pouco mais sobre exoplanetas. E aí, quando a gente fala de astrobiologia, a gente associa ela a um desenvolvimento da ciência moderna. No entanto, as suas origens, para falar sobre as suas origens, a gente volta lá na Grécia Antiga, quando algumas pessoas já começavam a especular sobre a possibilidade de existência de vida fora da Terra. Como é o exemplo do filósofo Metrodorus.
Então, o Metrodorus, ele tem uma passagem onde ele diz que a suposição de que há apenas um mundo vivo no universo é tão antinatural quanto a existência de um único talo de trigo num vasto campo. Ele afirmou isso 400 anos antes de Cristo, e é importante ressaltar que naquele momento, embora existisse a classificação de planetas, então os gregos falavam sobre o planeta Vênus, o planeta Marte, mas no sentido de que eles observavam apenas que esses astros faziam um movimento diferente das estrelas no céu, eles ainda não tinham essa compreensão de que esses astros eram corpos iguais à Terra, no sentido de que os mesmos orbitavam o Sol e tinham o mesmo tipo de, eram compostos, né, pelos mesmos tipos de elementos e tiveram a mesma formação e tudo mais. Portanto, essa afirmação do Metrodorus foi uma afirmação super radical. Tão radical quanto a de Giordano Bruno, que no século XVI escreveu na sua obra acerca do infinito, do universo e dos mundos. Que haja nesse espaço inúmeros corpos como nossa Terra e outras terras, nosso Sol e outros sóis, todos os quais executam revoluções nesse espaço infinito. Foi realmente revolucionário ele imaginar a possibilidade de existência de outros mundos em uma época, em um local onde era dogmatizada a ideia de que a Terra era o centro do universo e que o universo havia sido criado, né, especialmente para os seres humanos. Bom, em 1609 ocorre uma grande revolução, um grande salto para a astronomia, para a ciência como um todo, com o desenvolvimento do telescópio por Galileu. Qual foi a importância, né? A gente está revendo a história, o desenvolvimento da astrobiologia, só que até o momento eram apenas especulações. Então, as pessoas só imaginavam, idealizavam algum tipo de universo, mas agora a gente tem um instrumento onde a gente pode observar com mais propriedade, né, com mais informação, esses astros. E um dos primeiros astros que Galileu observou foi a Lua. E aqui está um registro, né, alguns registros que ele fez, onde ele descreveu crateras na superfície da Lua. Inclusive, na sua obra, ele faz uma analogia e diz que a superfície lunar é exatamente igual à superfície da Terra, cheia de crateras e irregularidades. Novamente, afirmar isso em uma época onde a concepção de universo dizia que todos os astros, né, todos os corpos celestes eram esferas perfeitas, descreviam órbitas perfeitas, era realmente ofensivo para algumas pessoas e algumas organizações. Mas as observações de Galileu foram fazendo aos poucos cair por terra toda essa ideia de universo que se tinha naquela época. Ele fez outras observações importantes, como as fases do planeta Vênus, as luas galileanas, né? Então, haviam corpos que orbitavam Júpiter, portanto, não orbitavam a Terra. Logo, talvez a Terra não fosse o centro do universo. E aí, com o passar dos anos, os telescópios eles foram se desenvolvendo cada vez mais. Newton desenvolveu o telescópio newtoniano, que permitia construir instrumentos com diâmetro maior, portanto, observar os astros com mais detalhes e também observar astros mais distantes. E aí, mais duas figuras ali que fizeram afirmações polêmicas sobre a possibilidade de existência de vida fora da Terra foi o físico Christian Huygens, que ele estudou bastante os planetas Saturno e Vênus, e ele observou que haviam manchas nesses planetas, perdão. E ele escreveu que aquilo lá provavelmente eram nuvens de água, né, compostas por água, assim como aqui na Terra. Então chovia lá nesses planetas e eles deviam ser habitados também. E William Herschel foi um astrônomo que fez descobertas super importantíssimas também. Na minha opinião, ele foi o mais radical de todos, porque ele afirmou que todos os astros celestes eram habitados, todos, inclusive o Sol. Que o que a gente observava do Sol era uma camada muito fina e superficial, mas que no interior do Sol
haviam habitantes, haviam pessoas na Lua, não necessariamente pessoas, mas haviam habitantes na Lua, no Sol e em todos os planetas. Um outro exemplo de defensor da ideia da existência de vida inteligente dentro do próprio sistema solar foi o Percival Lowell. Ele foi inspirado por as observações de um outro astrônomo, e ele fez esse desenho, né, esse registro do que ele chamou de canais de Marte. Então, ele resolveu construir um observatório e ele era muito fissurado pelo planeta vermelho, começou a fazer vários registros e acabou desenhando isso que ele dizia que era vestígios evidências de que Marte possuía uma civilização super desenvolvida e tudo mais. No entanto, os outros observatórios astrônomos da época, que inclusive tinham aparelhos superiores ao do Percival, não conseguiram reproduzir o que ele observou, não conseguiram detectar esse mesmo tipo de evidência. Ok. Bom, aqui um outro exemplo de imagens que podem causar equívocos, porque, de fato, não existem canais em Marte, a gente sabe. Mas esse exemplo aqui, conhecido como a face de Marte, foi tirada pela sonda Viking na década de 70. Foi uma sonda, eu vou comentar depois sobre essas missões, mas um dos satélites que ficou orbitando Marte e tirando fotos. Quando saiu, né, essa foto foi publicada, várias pessoas começaram a criar teorias sobre civilizações antigas, né, que poderiam ter existido em Marte, e que isso, na verdade, eram ruínas dessa civilização e tudo mais. Porém, foram enviados, com o passar do tempo, outros satélites com a tecnologia mais avançada, com técnicas de observação e tratamento de imagens mais avançadas, e está aí o que é, na verdade, a face de Marte, é uma montanha, um morro, e por causa da qualidade da câmera na época, acabou criando, né, essa imagem que lembra uma face humanoide. Bom, na década de 70, a astrobiologia ela tem um outro salto, né, da mesma forma com o advento do telescópio teve um salto significativo. Na década de 70 ocorrem várias missões e experimentos que contribuem muito. Um desses, né, são esses dois programas, o programa Viking, que mandou 2 sondas para o planeta Marte, a Viking 1 e a Viking 2, e ambas sondas eram construídas de 2 módulos. Um módulo que pousou no planeta e realizou experimentos, coletou amostras do solo, da rocha, fez experimentos, e outro que ficou orbitando, tirando fotos e mandando para a Terra. Nesses experimentos realizados pelas sondas que pousaram, não foi possível identificar nenhum registro, nenhuma evidência de que Marte tem ou teve qualquer tipo de atividade biológica. Mais para o final da década de 70 foram enviadas as sondas Voyager 1 e 2, parte do programa Voyager, que originalmente tinham o objetivo de estudar Saturno e Júpiter. Depois estenderam o programa e elas estudaram Netuno e Urano, posteriormente Plutão, e elas continuam até hoje vagando, caminhando para o meio interestelar. Elas tecnicamente ainda não deixaram o sistema solar, que elas saíram da heliosfera, mas eu acredito que ainda tem um espaço maior para percorrer ainda, passar pela nuvem de Oort. Mas o interessante e o curioso das sondas Voyager é que elas carregam um disco de ouro contendo algumas informações para caso alguma civilização, algum tipo de civilização alienígena com um certo grau de inteligência encontre, ou mesmo humanos no futuro possam encontrar. Então, esse disco ele possui gravado aqui, né, os sons da Terra, vários tipos de sons, sons de animais, sons de pessoas falando em várias línguas, sons de máquinas da Terra, e tem também algumas inscrições, alguns símbolos. Na década de 70, um outro evento importante que acontece é o surgimento do SET, que é um instituto que
busca sinais não naturais no universo, então sinais principalmente em ondas de rádio, e ele acabou emitindo também um sinal conhecido como sinal de Arecibo, que foi emitido por esse radiotelescópio localizado em Porto Rico, no Observatório de Arecibo. Então, novamente, o sinal ele possui, né, uma estrutura que tenta passar algum tipo de mensagem, mas a gente não tem certeza se vão conseguir interpretar. Mas tem algumas imagens, como por exemplo, um desenho do nosso sistema solar, um desenho de um humano, uma molécula de DNA, uma imagem do radiotelescópio e tudo mais. O Observatório de Arecibo, ele aparece inclusive no filme Contato, que é baseado em um romance escrito por Carl Sagan, que recebe o mesmo nome. Esse filme, eu acho que é um dos meus filmes preferidos. Ele conta a história da Ellie, uma astrofísica, que ela acaba recebendo, né, a equipe dela acaba recebendo uma mensagem de extraterrestres, de alienígenas. E ele é muito interessante porque ele mostra a reação das pessoas àquilo, as reações extremistas, pessoas que se opõem àquilo, implicações políticas, religiosas, que um contato alienígena pode trazer, né, caso ocorra. E aqui falando, né, isso foi na década de 70, né, o desenvolvimento das missões, dos programas Voyager, Viking, e da emissão e estabelecimento de instituições que agora começam a ouvir sinais do espaço para tentar identificar o artificial. E na década de 90 começa a pesquisa e identificação de exoplanetas. Então, esse videozinho ele vai mostrando, com o passar dos anos, quantos exoplanetas e mais ou menos onde eles foram descobertos. E a gente vê que tem uma distribuição muito regular. Então, não existe uma direção preferencial para a existência de exoplanetas. Essa região aqui ela vai ficar poluída porque foi a região de observação do telescópio espacial Kepler. Então ele focou só nas estrelas daquela região e observou uma quantidade gigantesca de exoplanetas. Portanto, estatisticamente falando, toda estrela da galáxia possui pelo menos um exoplaneta. Muitas estrelas possuem sistemas estelares, assim como nosso sistema solar. Eu deixei aqui o site exoplanets.nasa.gov. Ele é muito interessante porque tem vários infográficos e videozinhos que explicam os métodos de detecção desses exoplanetas. Porque não é só apontar um telescópio ali para o ladinho da estrela e esperar ver alguma coisa, não. São métodos indiretos. E outra questão interessante também, o número de exoplanetas que existe é muito superior ao número de estrelas. E fizeram recentemente uma estimativa do número de planetas, de exoplanetas, parecidos com a Terra, ou seja, que têm as dimensões parecidas e são do tipo rochosos, que orbitam estrelas parecidas com o Sol e que estão na zona habitável, ou seja, é uma zona onde, se existir água naquele planeta, ela vai estar no formato líquido. E estimaram que existe na nossa galáxia cerca de 40 bilhões de planetas, assim como a Terra, na zona habitável. Então é um número gigantesco. Isso aumenta muito, né, a expectativa sobre a existência, possibilidade de existência de vida em outros mundos. E aí os próximos passos agora na astrobiologia é tentar caracterizar a atmosfera e a composição desses exoplanetas. Então, da mesma forma que hoje em dia a astrobiologia busca biosinais em cometas ou até mesmo ainda em planetas do sistema solar, a ideia agora é explorar a composição, a atmosfera dos exoplanetas, buscando esses biosinais. Então, vimos até aqui que foram, né, desde lá de 400 a.C., quando as pessoas começaram a especular sobre a possibilidade de existência de vida fora da Terra, foram feitos avanços significativos. Então, o advento do telescópio, o envio de sondas e satélites para outros planetas, o envio de robôs para fazer experimentos em outros planetas, a descoberta de bilhões de planetas, né?
não detectados, mas a gente espera que existam. Então, nesse cenário, algumas pessoas acreditam que provavelmente a gente vai conseguir fazer contato com seres inteligentes nas próximas décadas. E existem pessoas que acham que nós já fizemos contato, ou melhor, fomos contactados. E é o exemplo que eu comentei no início sobre essa questão de pegar eventos de uma certa importância para a ciência e acabar transformando em uma notícia sensacionalista para ganhar mais cliques, que seja, que foi o que aconteceu com Oumuamua. É uma palavra meio estranha, acho que de origem havaiana, que é muitas pessoas quando surgiu a notícia, né? Lembrando que isso aqui não é uma imagem real, é uma representação artística que foi a reconstrução, né, de como ele seria baseado nos dados científicos que temos dele. Muitas pessoas começaram a falar que, na verdade, era uma nave alienígena que estava passando pelo sistema solar e tudo mais. E aí, para comentar sobre isso, eu queria citar o Salvador Nogueira, porque ele escreveu uma matéria super legal sobre isso. Salvador Nogueira, ele é um jornalista científico, ele escreve no blog Mensageiro Sideral, ele é um tracker também. E o trecho que eu gostei bastante, né, para expressar o sentimento sobre isso é: o mistério do Oumuamua, na verdade, é movido pela ignorância. Quando descobrimos, ele já estava indo embora e tivemos pouca chance de estudá-lo. Sem bons dados, muitas hipóteses se viabilizam. E eu destaquei isso porque é o que a gente tem observado que acontece. Quando a gente falou lá no início, por exemplo, quando William Herschel disse que provavelmente existia vida no Sol, mas não tinha muito conhecimento sobre a dinâmica solar ou o que era uma estrela. Ou então Percival Lowell, que fez algumas observações com qualidades horríveis e daquilo concluiu que existia uma civilização desenvolvida no planeta Marte. Ou seja, dados ruins dá espaço, né, permite inúmeras interpretações e inúmeras hipóteses. Eu deixei aqui o link, caso alguém tenha interesse. Eu recomendo que leia, não só esse, mas outros textos de Salvador. Esse texto em especial chama-se Não, o Primeiro Contato Ainda Não Ocorreu. Fazendo agora, né, um momento de reflexão, vamos pensar qual seria a reação da sociedade caso encontrássemos vida fora da Terra, ou caso recebêssemos um sinal alienígena. Aqui é uma cena muito legal do filme Contato, que mostra a reação histérica de muitas pessoas após ser veiculado, né, a notícia de que, de fato, havíamos recebido um sinal alienígena. Então, as pessoas acabaram se aglomerando em volta do observatório, que primeiramente recebeu o sinal, e fazendo, né, organizando alguns tipos de rituais, alguns protestos, às vezes de cunho social, às vezes religioso e tudo mais. E aí eu queria saber de vocês, né? Vocês acham que nós, a humanidade, está preparada para o primeiro contato? Como vocês reagiriam a isso? Vocês acham que seria algo bom ou não para a sociedade? Comentem aí. Bom, eu realmente gostaria de saber as respostas para essas perguntas que eu fiz. Então, comentem no chat da live. Quem estiver assistindo o vídeo depois, comente no vídeo. Ou também quem quiser mandar uma mensagem para a Unimatrix.0, eu vou ficar muito contente em responder. E fiquem à vontade também para mandar eventuais perguntas ou recomendação de material sobre astrobiologia. Eu vou ficando por aqui. Queria, antes de terminar, agradecer o pessoal da Base Estelar por mais uma convenção e por mais um convite. E para finalizar, eu vou deixar vocês com o primeiro contato entre humanos e vulcanos, que, na minha opinião, é uma das cenas mais fascinantes, como diria o Sr. Spock.
do cinema. My God. They're really from another world. And they're going to want to meet the man that flew that warp ship. Live long and prosper. Thanks. I think it's time we made a discreet exit. Riker to Enterprise. Stand by to beam us up. You gotta go? I envy you. The world you're going to. I envy you. Taking these first steps into a new frontier. I shall miss you, Lily. Picard to Enterprise. Energize.